Olá, querido irmão, querido ouvinte, eu espero encontrá-lo bem, que a paz de Cristo reine no seu dia, a presença do Senhor possa ser contigo, invocando o nome do Senhor durante todo o dia, exercitando o Espírito, e tudo mais, irmãos, vai acontecer nesse dia debaixo do governar do Senhor. Amém? A gente vai dar continuidade hoje à epístola de Paulo a Timóteo. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o autor dessa epístola, que é o apóstolo Paulo. O tema de hoje é a origem, criação e formação do apóstolo Paulo. E isso, irmãos, tem muita coisa que a gente de entrar nessa aprofundar, porque para a gente entender um pouco Timóteo, a epístola de Timóteo, a gente precisa também compreender como é esse autor. Quem foi Paulo? Em Filipenses capítulo 3, versículo 5 ao 7, nos dá um panorama, um breve resumo em 3 versículos, né, a história de uma pessoa resumida em três versículos, que fala o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ou ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ó Senhor Jesus. E em Atos 22, versículo 3 fala mais: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, essa cidade é Jerusalém, e aqui foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Então Paulo, irmão, é alguém de uma linhagem legítima, né? De uma linhagem pura, assim dizendo, de Israel. Alguém que nasceu, seu pai e sua mãe eram descendentes dos judeus, né? E a gente vê que na Bíblia, no Antigo Testamento, não poderia haver mistura com outros povos, tal. E então Paulo tinha essa linhagem, foi circuncidado ao 8º dia, né, seguindo a lei de Moisés, ou seja, só judeus puros seguiam esse ritual de circuncidar a criança ao 8º dia. Na sua idade escolar, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Quem é Gamaliel? Gamaliel era um doutor da lei, um dos nomes mais renomados da época, a lei de Israel, da lei judaica, né, da lei de Israel. E quanto à religião, irmãos, Paulo era fariseu, era como a linhagem, né, é como um segmento mais ortodoxo da lei daquela época. E Paulo era irrepreensível quanto à lei. Imagina, irmãos, Paulo, provavelmente, se ele não recebesse o Senhor, Paulo provavelmente ia ser um outro Gamaliel da vida, né? Só que a questão também é que Paulo, mesmo sendo criado aos pés de Gamaliel, que Gamaliel era considerado alguém muito sábio, alguém com comentários bastante ponderados, alguém que conseguia equilibrar a situação, mas o apóstolo Paulo acabou virando um extremista e perseguindo os cristãos da época, né? Mas louvado seja o Senhor, irmãos, porque Paulo foi alguém consagrado ao Senhor, recebeu o Senhor apareceu para ele, e ele pôde perceber que, na verdade, tudo isso, irmãos, todo o seu passado, todo o seu histórico, toda a sua linhagem, irmãos, é refúgio. É o que fala o capítulo 3, versículo 7 de Filipenses. Mas o que para mim era lucro, né? Essa linhagem toda, esse conhecimento todo, essa bagagem. O apóstolo Paulo ainda era cidadão romano, o que era muito, para muitos, né? Era um título que as pessoas pagavam altos valores, mas Paulo recebeu isso. Então, do aspecto religioso, ele estava lá em cima na patente, né? No aspecto social, um cidadão romano. Irmão, mas Paulo considerou tudo isso como perda por causa de Cristo. Tudo isso como algo refutável, como lixo, né? Louvado seja o Senhor, irmãos, e nossa experiência também. Tudo que a gente aí fora, irmãos, nós precisamos considerar como perda para cumprir o chamamento do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor. No alimento diário aqui, o irmão termina, né, falando da seguinte forma, o último parágrafo: nós estamos inseridos nessa empreitada para a concretização da obra que os primeiros apóstolos começaram.
Portanto, o momento exige que avancemos, não que retrocedemos. Sendo assim, sigamos o exemplo de sacrifício e abnegação do apóstolo Paulo, oferecendo nossa vida ao Senhor para o Evangelho, a fim de que Ele complete seu plano. Não sejamos enganados, deixando nossa pureza e simplicidade de lado, pois o tempo se abrevia. Coloquemo-nos ao lado do Espírito como noiva e guerreira de Cristo, para por fim a rebeldia na terra e entregar o reino de volta a Deus Pai. Que o Senhor abençoe a todos. Que então, irmãos, terminar esse vídeo com oração. Amém? Senhor Jesus, nos ajuda realmente a nos consagrar ao Senhor, à Tua vontade, Senhor. Ó, como Paulo entregou toda a sua vida a Ti, nós também queremos entregar a nossa. Ainda nesse dia, Senhor, nos ajuda a ser úteis a Ti no Evangelho de Cristo. Ó, Senhor, coloca alguém no nosso caminho para que a gente possa pregar. Senhor Jesus, arde, Senhor, o amor do Evangelho em nosso coração. Um bom dia, amado irmão. Ao final desse vídeo, dá um like e se inscreve no nosso canal, tá bom? Jesus é o Senhor.